Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. Estamos aqui hoje, no dia 16 de novembro, nesse sábado, aqui com vocês, da 1 hora até as 14 horas da tarde. Hoje aqui temos um entrevistado convidado, que é o Gilson Vieira. Logo apresento ele. Mas antes, nós vamos começar com a pergunta do dia. Sempre a gente traz uma questão para levar uma reflexão aí durante o nosso programa inteiro, e logo ao final a gente responde, a gente debate se der tempo. Então a pergunta é: você sabe o que é cronoproexometria? Olha, é um palavraço, né? Mas você pode ter certeza que isso é uma coisa importante. Então vamos lá repetir. O que é cronoproexometria? Lembrando que nós estamos aqui, né, no programa Proexis, Projeto de Vida, que tem a ver com Proexis. O que é Proexis? Programação existencial. O Projeto de Vida, qual que é a ideia desse programa? A ideia desse programa é simplesmente trazer reflexão a você sobre o que você planejou, o que você vê que são suas metas aí na sua existência. Qual que é o legado? O que você vai deixar para as outras gerações? Então você tem algum objetivo? Você pensa nisso? Você tem metas? Quais são seus valores para você sustentar essas metas? Bem, tudo isso e muito mais faz parte do conteúdo da informação que a gente trabalha. Então nós aqui admitimos que muitas pessoas programam a sua vida humana, ou seja, tem um projeto de vida e passado ali um tempo, ela vai nascer, ou seja, esse programa é feito antes dessa existência. Nós somos seres, pela nossa pesquisa, que já vivemos em outras existências, vamos viver muito mais, futuras, e para a gente acelerar o nosso processo de evolução, a gente começa em determinado momento a planejar. Desde planejar uma vida humana, assim como você agora planeja o seu mês, planeja onde você quer chegar, planeja comprar uma casa própria, e provavelmente planeja algumas metas evolutivas. Então este que é o objetivo do programa, trabalhar sobre o seu projeto de vida. Bem, para começar a esquentar um pouco os nossos motores, nós vamos lá com uma dica do Caio Polizel, com o nosso bloco chamado Momento de Autogestão. Sempre com uma dica bacana. Vamos a ela. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre a escolha da carreira profissional. E a gente tem por definição básica, quando nós falamos nessa escolha da carreira profissional, que essa escolha é quando nós decidimos sobre qual profissão nós vamos optar. Pensando que isso deveria ser, pelo menos, essa reflexão sobre essa opção de modo prioritário. Peraí, deixa eu entender onde eu consigo desempenhar melhor, como que eu posso ter um bom desempenho na minha atuação, pensando que isso é um momento evolutivo crítico, é uma decisão importante para a vida, para a sua vida, que está parando para refletir. Então você deveria, de fato, parar, sentar, discutir, refletir sobre isso, porque é uma escolha muito importante e vai determinar lá no futuro a sua independência financeira, por que não? E ela traz a nossa identidade laboral. Para quê? Para a gente realizar algo que a gente gostaria, os nossos propósitos, a nossa proexis, aquilo que por nós foi desenhado ou que é muito importante para a nossa realidade assistencial, para a nossa realidade evolutiva. Então pense assim, o que embasa, quais são os fatos que embasam essa questão da carreira profissional? Um bom planejamento minucioso, também chamamos aqui de maxi planejamento da sua existência. Você deveria parar para pensar sobre isso, porque tem extrema importância.
E também um outro fato seria uma convergência dos seus propósitos, da sua vida, da sua programação existencial, de todos os seus esforços, das suas potencialidades, que nós chamamos aqui de trafores, são os traços força, a sua fortaleza, a sua potência e também, obviamente, a convergência das necessidades que você vem atender. Então vamos pensar assim, sobre o âmbito das suas potencialidades. Pensem basicamente nas competências que são procuradas pelas empresas atualmente e você deveria refletir se você as possui ou o que precisa para desenvolvê-las. Então, o primeiro ponto, que é uma competência comum, frequente, buscada pelas empresas, é a proatividade. Você tem algum tipo de atitude de cuidar da própria carreira, de buscar resultados, assumir novas responsabilidades. Você não espera que algo aconteça e sim você é proativo. Você não deixa as coisas passando, mas sim você vai atrás de solucionar alguma questão. Isso é uma pessoa proativa e as empresas têm buscado cada vez mais uma pessoa com este traço, com esta competência. Uma outra competência é a disposição. É uma atitude de descer do salto, vamos assim dizer, para aprender. É a pessoa que está disposta a aprender algo novo, algo diferente, algo totalmente diferente do que ela faz no dia a dia, mas que ela tem vontade, ela tem a proatividade e está disposta a aprender algo novo. Isso é muito buscado, isso é muito procurado pelas organizações atualmente. Um outro ponto é a aprendizagem rápida. Uma pessoa que nós chamamos, também podemos dar o nome de taquipsíquica. Ela apreende novos conhecimentos de modo muito mais acelerado. E nós não estamos aqui falando que é algo sem qualidade. Estamos falando algo que pode ser profundo, mas rápido. Precisa ter decisão. A pessoa precisa focar e tomar as decisões de modo mais alinhado com o que a necessidade dos dias de hoje procuram. Uma pessoa que se decida, uma pessoa que aprenda e coloque em prática. Uma outra competência muito procurada pelas organizações é a questão da flexibilidade, ou seja, uma atitude de lidar bem com as situações adversas, sejam quais forem. Então, a pessoa que aceita novos desafios, é flexível, vai atrás, ela tem aquela proatividade, ela aprende rápido, ela coloca em prática, está disposta a fazer e se ainda assim ela for flexível, melhor ainda. E por fim, o quinto, o último item é a questão da responsabilidade. É a pessoa que tem uma atitude de se comprometer, assumir os seus erros, assumir os seus acertos, se comprometer com os projetos os quais assumiu. Então, pense se você possui essas 5 competências buscadas pelas organizações e como você poderia escolher, decidir, fazer uma escolha lúcida sobre a sua carreira profissional. Se você está mudando de carreira, também é algo importantíssimo para refletir sobre esses pontos que eu falei aqui hoje. Muito obrigado por assistir mais um Momento Autogestão. Mais informações sempre no canal da Apex. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, vocês gostaram? Bacana a dica aí do Caio, sempre bacana. Você sabe, gente, que o Caio, ele tem um livro justamente falando sobre autogestão. Você pode achar aonde? Na Shopcons, né? www.shopcons.com.br. E vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o entrevistado do dia. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial.
Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Na sua, na nossa RCI, num programa Projeto de Vida. E hoje nós temos o entrevistado, o Gilson Vieira. Tudo bem, Gilson? Tudo ótimo, prazer. Como que vai essa grande força? Cada dia com mais força. Isso é importante. Ele trouxe aqui um tema que é educação física e saúde. Eu vou apresentar aqui, né, a credencial para vocês verem que ele tem todo o mérito aqui para responder e falar sobre esse assunto. Então, o Gilson Vieira, ele é graduado em Educação Física, especialista em Educação, especialista em Avaliação Física e Prescrição de Exercícios Físicos. Ele, brasileiro natural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, pertinho, tirim, né? Pertinho daqui. Voluntário também da Cossologia, né? Desde 2002, docente nesta área também desde 2013. E assim vai, ele então tem bastante informação para passar para nós. Podemos começar aqui umas perguntas, Gilson? Podemos. Agora, esse tema aí, ele prescreve a medicina, porque quando você fala em educação física e saúde, ele já amplia. Super antiga, né? É porque ele traz uma prevenção. O médico, ele vem para tratar a doença. Já está então, estourado, cara. Nós já estamos fazendo antecipadamente a previsão com o tratamento da prevenção da saúde. É aquela ideia do corpo são, mente sã. Exatamente. E aí você aproxima mais da ProEx. Ou seja, não tem como fazer ter um projeto de vida adequado se tem um corpo estrupiado, é isso. O soma é necessário estar assim, bem trabalhado para que você consiga manter uma sequência para você traçar suas metas. Manter um nível de qualidade de vida, não é isso? De fato. Então vamos lá, que tem muita gente que leva isso a sério, tem muita gente que leva a sério demais, né? E tem muita gente que leva a sério de menos. Então vamos entender como funciona isso. E é bom, nada melhor do que um especialista, né? E um graduado também da área, para o quê? Para, de alguma maneira, nos orientar o que deve ser feito, certo? Então, primeiro, acho que é interessante a gente falar o seguinte. Para ter um projeto de vida,
é importante exercício físico. Então eu queria que você falasse o que é um exercício físico, o que diferencia uma atividade física, por exemplo, de um passeio. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, vou dar uma volta lá nas cataratas, eu vou caminhar. A caminhada é um exercício físico ou não é? Não é. A caminhada, ela faz parte de uma atividade física. Você vai fazer um passeio, você vai levar o cachorro para passear, você vai dar qualquer movimento que não seja específico, faz parte de uma atividade física. Agora, para a gente diferenciar do exercício físico, ele acaba tendo uma organização pré-determinada, ele é sistematizado, ele tem começo, meio e fim, ele tem uma ordem, ele tem uma gradação, ele começa com exercícios gradativos, chega numa intensidade razoável e depois decréscimo até voltar aos batimentos normais da pessoa. Isso quer dizer que tem que ter aquecimento? Tem que ter aquecimento, tem que ter uma força trabalhada durante o exercício e tem uma finalização. Então, o exercício físico ele é bem sistematizado e ele prescreve qualquer outro, porque ele faz parte de toda uma cadeia, de qualquer fitness, de qualquer exploração que alguém queira fazer. Já uma atividade física, não. Você pode começar devagar e sempre e terminar do mesmo jeito, porque você está fazendo uma atividade física, que não é desaconselhável, mas ainda não é um exercício físico. Tá, então vamos esclarecer isso. Então você define para a gente o que é uma atividade física. São qualquer movimento pré-estabelecidos que você elege para o seu dia a dia, que pode ser andar, levar o cachorro para passear, fazer uma varrida no quintal, lavar o carro. Então esses movimentos... movimentar o corpo. Movimentar o corpo. Tudo que você está fazendo atividade física. Ele conta para aqueles 120 minutos que você vai fazer diariamente e no final do dia você está com basicamente seus minutos ganhos. Isso por exemplo, eu sei que eu já ouvi falar até com relação ao processo dos anciões, né, das pessoas com mais idade, muitos médicos, muita gente orientando de como que é importante, ao invés de você pegar um copo d'água para aquele senhor, aquela senhora com mais idade, e você deixar ele levantar para ir atrás do copo d'água. Por quê? Porque, segundo essa visão que eu escutei, veja se isso está correto, estimular a pessoa a se movimentar, estimular ela a ir atrás, ela querer ali, de alguma maneira, ela não ficar dependente, porque a gente sabe, né, que às vezes os filhos, o pai já está pensando em levantar, o cara já vem com um copo d'água, tá aqui, ó. A mãe já está querendo fazer alguma coisa, não, mãe, não levante não, fica aí vai lá e já dá tudo na boca da mãe. Quer dizer, é quase inversão, né, da mãe pro bebê, né? E aí o filho com os pais mais idosos. E aí estão orientando que não, é importante, não faltando com respeito, mas de que aconteça essa movimentação. É por aí? Todos esses movimentos são auxiliares, mas você falou nesses idosos, me veio assim rapidamente as zonas azuis. Certo, me fala que são as zonas azuis. São aqueles países que vivem naturalmente da agricultura, do caminhar natural, independente das faixas etárias. As crianças acompanham os idosos. Então, nas zonas azuis, nesses países, não tem atividade física. O Brasil é uma zona azul, não? Não tem zona azul no Brasil. Não, isso aí é triste. A gente está falando do Japão, alguns países da Europa e das ilhas do Japão, principalmente. Então, a gente tem bastante áreas azuis, mas no Brasil a gente, infelizmente, não tem. Agora, nós vivemos num local onde se pode fazer uma zona azul, que é próximo às Cataratas do Iguaçu. Se confrontarmos Foz do Iguaçu com essas cidades azuis, a gente tem aspectos voltados. A gente tem como chegar lá. Temos como chegar lá. Por quê? Porque aqui o clima ele é alto, mas ele tem facilidades para a gente adaptar. E outra, tudo que Foz do Iguaçu tem, esses países têm.
Basta que a gente adeque a esses movimentos, porque a gente pode conseguir constituir zonas azuis aqui. Se vocês pegarem, por exemplo, o verbete confrontação urbanística que o Valdo escreveu, lá vocês verão uma confrontação com os melhores países do mundo em qualidade de vida. E Foz do Iguaçu se enquadra nesses aspectos. Basta fazer uma adequaçãozinha. A ciclovia faz parte desse processo ou não? Não, a ciclovia não faz parte. A ciclovia seria, assim, um agregador de facilitações. Entendi. E não efetivamente uma condição... Então, mas explore mais essa questão, essa ideia do países azul... Zonas azuis. Zonas azuis veio de onde? As zonas azuis, elas já vêm dos países que vivem mais. São pessoas centenárias. Então, onde vivem pessoas centenárias é que são consideradas zonas azuis. Daí surgiram as pesquisas e deram o nome de zonas azuis, porque é onde vivem mais pessoas centenárias. Agora, e já tem bastante livros sobre isso. Agora, isso está relacionado também à alimentação ou não? Não, está ligado à alimentação, à agricultura, à convivialidade de crianças, jovens, adultos com idosos, o deslocamento para o campo. Eu toquei nas zonas azuis porque você falou nos exercícios. Então me lembrou que nas zonas azuis não tem exercício físico, não tem academia. Ou seja, a pessoa já tem uma vida que o cotidiano já é saudável, vamos dizer assim. De fato, a vida é saudável porque eles já convivem com o campo. Entendi. Os afazeres deles do dia a dia, o aprendizado que os idosos trazem, as crianças vão adequando, vão adaptando. Mas você acha que não tem outros lugares do Brasil? É muito grande, que de alguma maneira também, de certa forma, já são assim? Por exemplo, a Amazônia, não sei. Podemos adaptar também a Amazônia. A gente tem países do Sul também, Porto Alegre, Santa Catarina. Países não, estados. Estados podem ser adaptados com facilidades, porque... o Brasil é um território muito grande. Sim. E ele cabe muitas possibilidades. Eu citei Foz do Iguaçu porque a gente está aqui dentro de uma bolha em que eu acabei ficando 12 anos e não quero sair mais daqui. Mas eu passei a observar esses detalhes depois dessa confrontação urbanística. Entendi. Agora, me diga uma coisa. Como que você vê a relação da programação existencial, ou seja, do projeto de vida, e essas atividades físicas, esse exercício físico? Pelo que eu estou entendendo, você está falando que o exercício físico é uma coisa mais séria, talvez? É um compromisso maior do que a atividade física? Ou não? Eu queria que você diferenciasse um pouquinho para a gente isso. Eu acho que a gente não pode fazer essa diferença, mas pode ver que cada um faz sua parte integrante. Por exemplo, a programação existencial, ela exige da pessoa que ela tenha uma homeostase no soma, para começar. Um bem-estar. Esse bem-estar, ele vai estar ampliado quando a pessoa faz atividade física. E aí, ele fazendo atividade física, esse bem-estar aumenta. Ele fica sendo mais capaz de fazer mais coisas em mais tempo. Ele pode progredir essa estabilidade do corpo com os afazeres com mais intensidade. Então, quer dizer, ele consegue mais horas disponíveis para atuar, e aí é óbvio que a programação existencial dele vai ficar mais facilitada. Nós, intermissivistas, sabemos que para que a gente tenha horas afinco dedicadas, a gente precisa de um equilíbrio. E esse equilíbrio se dá pela capacidade que o corpo tem de se manter intacto. Então, o intermissivista ele precisa de horas ativo, e essa atividade ele prescreve, por exemplo, a escrita, o trabalho. Então, essas duas relações são importantíssimas. Sem o trabalho e sem atividade física, o corpo acaba... padece, né? Ele não acompanha. Agora me diga uma coisa, tem muita gente que nem você conhece, que gosta, na verdade, de ficar estudando, de ficar lá vendo os livros, né? Fazendo debates.
E, de alguma maneira, esquece um pouquinho esse lado do corpo físico, né? Da necessidade do bicho, né? A gente brinca que o corpo humano é como se fosse o pet que você tem que levar para passear, tem que levar para tomar banho, para comer, né? Então, e aí você fala o seguinte, você está chamando a atenção que a pessoa não pode esquecer de fazer então a atividade dela e o exercício físico, é isso? É isso. Aí, André, a gente entra no sedentarismo. É um dos piores males da humanidade, porque vem do sedentarismo o processo da obesidade. E é da obesidade que a gente vê as grandes mortes. Isso não quer dizer que o magro ele não possa ser sedentário e morrer cedo, não. Ele está no mesmo patamar do obeso. É mesmo? Exatamente. Mas por que a gente tem essa impressão de que uma pessoa mais sequinha, ela tem mais saúde, de repente? É porque ele vai resistir um pouco mais, mas as doenças irão acometer igualmente um obeso. Entendi. Ele não tem tanta chance assim de dizer que é magro e é esbelto e vai viver bem, não. Não é uma coisa necessária. Ele está incorrendo nos mesmos males da obesidade. Você já ficou parado, você está correndo risco. Já está correndo risco. E aí eu queria que você falasse para a gente, então, do que seria o condicionamento físico. Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Fique ligado. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Come on, come on. Come on, come on. Voltamos. Você que está aí, fique ligado. Estamos aqui com o Gilson Vieira. Ele é o nosso convidado. O tema de trabalho hoje é educação física e saúde. E você escutou que a gente trabalhou aqui, que o Gilson comentou há uns minutinhos atrás? Ele falou que até uma pessoa magra pode ser sedentária. Você, esse caso? Então presta atenção,
Porque não é só o gordinho, não é só o fofinho que está lá com obesidade. Isso é um impacto. Eu fiquei impactado com essa informação, Gilson. Então, esse impacto é natural porque é um processo contínuo para a pessoa. Mas você me comentou sobre o condicionamento físico, eu vou fazer até uma relação anterior ao sedentarismo. Assim como tem o obeso e o magro, o sedentário ele não se motiva porque ele não tem uma perspectiva. E ele começa e termina por naturalidade e não sabe do compromisso que ele pode chegar a um momento bem rápido e conseguir chegar ao condicionamento físico, que é pura e simplesmente a continuidade do exercício por 3 semanas. Aliás, por 12 semanas. Então, com 12 semanas consecutivas, pelo menos 3 vezes por semana, ele consegue alcançar o condicionamento físico. Mas o que é esse condicionamento físico? É o momento que a pessoa se sente apto, é o momento que a pessoa se sente já capaz de dar continuidade, mudar a etapa de esforço físico. Você está falando que em 3 meses, né? 12 semanas, em 3 meses, a pessoa ela entra nesse quadro de condicionamento físico. Agora, o melhor, André, não é só quando ele chega esses 3 meses. É que, a partir desses 3 meses, tudo se torna mais fácil. Porque depois que ele se sente nesses 3 meses, a capacidade orgânica dele, a fisiologia dele já mudou muito. Aliás, o sedentário, no primeiro exercício que ele faz, ele já consegue ampliar toda a sua estrutura bioquímica do seu organismo. Ou seja, tudo. Altera tudo. Até o volume sanguíneo aumenta em apenas uma sessão de exercício físico. É mesmo? Então, você que é sedentário, comece hoje. Se programe, comece hoje que você verá que a sua bioquímica vai ser totalmente reorganizada para você começar a ser uma nova pessoa. A sua fisiologia vai mudar. E quem não admite isso, faz, por exemplo, está parado direto, faz uma sessão de Watsu. Watsu é uma sessão de relax, que você fica deitado numa água morna e você é outra pessoa quando sai dali. Eu estou devendo isso para minha esposa e eu ainda vou fazer uma sessão dessa para ela, porque ela foi uma ex-sedentária e hoje ela já não é mais. Mas eu vou pagar essa sessão de Watsu para ela, porque a sessão de Watsu, ela revigora como se fosse uma massagem, mas é a água que faz a massagem. Então é uma água morna, a pessoa fica deitada. Com uma boia? Você fica sob boias? Não, fica no colo do profissional. O profissional pega por baixo, numa piscina aquecida, faz os movimentos com a água e depois de 30, 40 minutos você é outra pessoa. Mas você sabia, eu já fiz isso, tipo, num hotel uma vez, que eu peguei aqueles espaguete. Você faz. Aí eu coloquei por debaixo, aí não precisei ninguém, né? E eu fiquei Tudo lá bem. boiando, né? E uma meia hora, nossa, senti muito bem. Eu cheguei em Foz do Iguaçu, um dos períodos eu não consegui dar aulas, e eu trabalhei numa academia aqui com 400 alunos durante um ano. Então eu apliquei em torno de 400 sessões, e lá eu curei desde uma simples gripe até doenças graves. Tinha um caso de suicídio que eu evitei com 10 sessões de Watsu. Só Watsu. Era uma professora e ela se submeteu, fiz a entrevista. Rapidamente a gente começou. Em 8 sessões ela desistiu, já estava bem, esqueceu. Ela saiu energizada. Começou a trabalhar, voltou a dar aula. Então, o Watsu eu aconselho para mim, é como assim, um início do princípio para quem quer começar. Então, voltando lá ao condicionamento físico... O que é esse tal condicionamento físico? Então, é a capacidade que o indivíduo absorve através dos exercícios numa continuidade capaz de mostrar que ele já tem os músculos, a estrutura orgânica capaz de acompanhar qualquer outro esforço acima do que ele se encontrava. Ou seja, ele está apto para mudar de estágio. Entendi. E nesse posicionamento, você pode dar uma sobrecarga maior, que a gente vai falar sobre os princípios do exercício físico, que é da fisiologia, que vai
restabelecer esse quadro com 4 etapas. Então, no condicionamento físico, a pessoa se sente bem e pode galgar etapas. É como se a pessoa tivesse apto para mudar de estágio. Ele pode aumentar o estágio dele, que o corpo obedece sem sentir dor. Antes disso, quando você aumenta um pouquinho a carga, às vezes no outro dia ele fica um pouquinho dolorido. Depois do condicionamento físico, você pode botar a carga nele que ele não sente mais nada. Ou seja, o comportamento da bioquímica, né, da pessoa física. A fisiologia acompanha. Ele não sente mais diferença. Tá, e aí me diga uma coisa, a gente está vendo aqui de que maneira a gente alcança a performance física. O que você considera essa boa performance? Então, a boa performance, ela vai se relacionar com vários aspectos, tá? Na atividade física, no exercício físico, nas modalidades esportivas. Você pode incluir essa performance em qualquer estilo de atividade, tá? E aí, para você estar em performance, você tem que dar atenção à modalidade. Por exemplo, vamos pegar a dança. Na dança, eu até sou suspeito porque eu gosto muito de dança, mas a dança seria ótimo para todas as mulheres, por exemplo, porque ela é muito importante. Então, você pega numa dança de salão, uma parceira, vai dançar com ela. Aí escolhe lá um estilo. E lá você tem a música, você, se não sabe, você aprende os passos, você tem aquele tempo dedicado, você acaba melhorando a sua fisiologia, porque você está em movimento, e ainda tem o bem-estar depois, que você se sente bem depois naqueles movimentos. Consegue fazer um relacionamento, consegue fazer amizade. Agora, quando entra uma coreografia, por exemplo, que é um grupo que está dançando, aí entra a performance física. Entendi. Por quê? Porque aí entra aquilo que foi estabelecido na coreografia e há um treinamento. Nesse treinamento, a performance vai se ampliando cada vez mais e a performance física vai aumentando. E aí a habilidade aumenta. Gilson, eu queria que você ajudasse a gente no seguinte. Acho que tem um monte de gente aqui perguntando na minha orelha, né, falando o seguinte: pô, mas a gente tem uma vida super estressada, a gente não tem tempo mais para nada, né? Eu quero parar, eu quero ficar sentado assistir um pouco de televisão, né? E eu quero meio que relaxar, eu quero ficar mais tranquilo, porque minha vida já é super agitada. Aí você chega e fala assim: não, a pessoa tem que se mexer, a pessoa tem que, na verdade, ir para ação. Ela não pode ser sedentária. Você está indo totalmente contra o que a pessoa está com vontade de fazer, né? Mas você está falando, não, faz bem pro corpo e tudo mais. Só que aí a gente vê os 880. Tem aquele cara lá, aquela dona, que entra lá, tipo, entra na academia e sai depois de 4 horas ali de academia. Faz todo dia umas 4 horas de academia. Já está toda, né, torneada, já tá bonitona, mas você vê o seguinte, que a vida ficou meio que nessa função. O que a gente quer saber é, olhando um projeto de vida, o que na tua perspectiva, olhando que a gente não tem que cuidar só do corpo físico, como a gente tem que olhar para não chegar no 8 e 80? Qual que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio ideal aí que você sugere? Você pode adquirir esse equilíbrio ideal com apenas 40 minutos. Mas após o condicionamento físico. É mesmo? E por que só após? Porque antes você tende a voltar à estaca zero que você se encontrava. O organismo ele foi feito para o movimento. Então, depois que ele acostuma ao movimento, você escolhe a fazer o que você mais gostar, de qualquer maneira. Porém, quando você deixa de alcançar o condicionamento físico, você volta a um estágio em que você pode não estar novamente treinado. Entendi. Ou seja, é como se você recomeçasse. Você pode voltar ao sedentarismo. É muito fácil. E aí, como você tem uma certeza que você já chegou nesse patamar aí que você está dizendo de condicionamento? Então, isso você faz numa academia. Com avaliação física, ele vai te dar logo no 3º mês, quando ele faz a segunda avaliação, ele já te diz, ó, você está condicionado, a gente vai passar para uma próxima etapa. Ah, então isso daí é mensurável. É mensurável. É mensurável. Então, ele na esteira, como
a maioria dos testes, numa esteira ergométrica se consegue, com o VO2 dele, observa-se que os pulmões dele já estão mais capazes. Ou seja, então, qual que é a capacidade dele fazer a troca gasosa, o batimento cardíaco, quanto tempo demora para ele normalizar depois do exercício, toda essa função biológica que está sendo avaliada. Exato. Então, ele começa a fazer os movimentos com naturalidade a partir daí. Então, qualquer coisa que ele escolha a partir daí, ele consegue dar continuidade. Tá, e eu queria saber de ti o seguinte, então, quais são os fatores você observa que interferem no desempenho físico? Mas você não responde agora, vamos para o rápido intervalo e a gente já volta. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Come on, come on. Come on, come on. Voltamos. Você que está aí do outro lado já ficou cansado de tanto exercício. Você está o quê? Você está sem o condicionamento físico. Nós aprendemos pelo menos isso, hein, Gilson? A gente tem que ver que a gente tem que pelo menos estar condicionado e partir para o melhor, não é isso? Dá continuidade. Dá continuidade. Agora, eu queria ver contigo o seguinte, a gente ficou na pergunta ali no ar, que quais são os fatores que interferem esse desempenho físico? Então, no desempenho físico, vários fatores eles são influenciados. A alimentação, o sono, os suplementos polivitamínicos, o ambiente, o trabalho. Basicamente, muitos fatores envolvem na pessoa, porque você é um ser. Então, você, quando trabalha, você convive com outras pessoas. Então, esses fatores eles estão todos intervenientes no seu dia a dia. E o mais importante deles é o sono. Entendi. Que as pessoas não levam em consideração, dormem mal e, às vezes, pensam que dormiu e não dormiu. Mas o que eu queria salientar são os princípios da fisiologia do exercício, que são 4 princípios muito importantes para a gente chancelar o que a gente falou anteriormente. Então vamos nessa. A gente tem o princípio da sobrecarga, que o indivíduo, quando começa a fazer um esforço físico, ele vai tendo uma carga maior sobre o exercício. Esse é o princípio da sobrecarga. Sem isso, ele não consegue chegar ao condicionamento físico. Ou seja, tem que colocar um pouquinho a mais. Sempre um pouquinho a mais. O corpo não gosta de ficar no mesmo estágio. Certo. O segundo princípio é o princípio da especificidade. Nós somos específicos nas modalidades. Então, para cada exercício, há uma especificidade. Então, o arremessador de basquete, por exemplo, ele vai ser específico naquele jeito de fazer os arremessos dele. Tem vários estilos de arremessadores. Ou seja, é uma forma para a pessoa não se lesionar, talvez, não é? Não, não só isso. É uma escolha das modalidades que ele vai participar. Okay. E para ele, por exemplo, uma pessoa pequena, se eu
melhorar toda a performance dele para o basquete, quando botar ele para jogar, todo mundo vai engolir porque ele é pequeno. Tem que ser pessoas grandes. Então, hoje a gente tem os chamados olheiros no futebol, por exemplo. Então, esses olheiros é que vão escolher aqueles atletas... Uma especificidade. Isso está chamando de específicos. Ok, perfeito. Tá? E aí, o terceiro item é a individualidade. Isso é um princípio da fisiologia importante, porque sem a individualidade biológica, nós somos seres iguais. Então, eu poderia pegar um exercício de uma pessoa, de uma modalidade e aplicar em outra pessoa e serviria, mas isso não acontece. Não é assim. Para cada pessoa, temos uma modalidade e uma biologia para desenvolver aquele trabalho. Então, aquela carga, aquele tipo de exercício só serve para uma pessoa. Entendi. Para outra pessoa tem que fazer outra dosagem. É outra realidade. É outra realidade. É uma organização individual. E o último, que a gente volta ao que a gente falou sempre, que é o princípio da reversibilidade. Certo. O que é isso? O corpo, quando ele deixa de receber a sobrecarga, ele volta à estaca inicial. Ou seja, ele volta ao que ele era. Se ele estava sedentário, ele vai voltar a ser sedentário. Os músculos vão atrofiar. E para não acontecer isso? Ele tem que dar continuidade. É necessária continuidade e, aproveitando a motivação que ele tem com os exercícios, ele tem a performance e é muito fácil ele dar continuidade, porque o organismo dele já está modificado, então é somente ele dar continuidade, é muito fácil. E aí ele chega naqueles 40 minutos que eu te falei. Ele começa a aumentar de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. Daqui a pouco ele está fazendo todo dia e apenas, às vezes, 30 minutos é o suficiente. Ele atende a necessidade dele e vai fazer outra coisa. Tá, então, quando a gente vê, né, é isso que é muito importante você ter falado, que dá para entender melhor. Que a gente vê esses vídeos no YouTube, onde que a pessoa fala, com 30 minutos tal, você já está sarado. E aí mostra o seguinte, que funciona para ele, porque ele já tem condicionamento físico, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Agora está explicado. E você vê também muitos malhando muito tempo, porque são super viciados. Não que ele precisa daquilo. Ele já passou do limite. Ele já passou do limite. É desnecessário. E aí o processo da saúde... O condicionamento físico, ele é básico. Tanto é que eu falei que em 3 vezes por semana ele consegue o condicionamento físico. Ok. E ele não precisa ficar muito tempo. Ele só vai ficar o quê? Volumoso, musculoso, com maior performance. Ele vai ficar mais específico naquela modalidade. Um animal. Talvez para o dia a dia dele não seja necessário. Ou seja, se ele não for atleta, ele não precisa disso. Porque existe aquele princípio que se ele parar, ele volta àquele estágio anterior. Exato. Então, quer dizer, para ele manter aquela estrutura que ele tem, ele de alguma maneira ele pode ficar quase que dependente de alguma série de exercícios de um determinado nível de tempo para manter aquele corpo, que na verdade não é um padrão, né, dele. De fato. É isso, né? Exato. E você vê, a fisiologia humana, ele entra no corpo da pessoa e a pessoa tem que aprender a administrar. Ou seja, usar ao seu favor, não ficar... Usa ao seu favor. Né, ali, de alguma maneira, dependente de um processo, né? Ou seja, Então, eu quero que você traga para uma seguinte questão. Então, para um projeto de vida mais assentado, saudável, aí no caso, ela tem que buscar isso que você está falando, ou seja, seus 40 minutos, 3 vezes por semana, depois de ter feito um condicionamento físico. É essa que é a moral da história. De fato, ele nesse estágio, ele já atende à necessidade da fisiologia. Ele não vai adoecer com isso. É claro que exige, por exemplo, a vitamina D. Se você pegar o sol ou tomar um suplemento, você vai evitar essas doenças. Mas o próprio organismo, ao fazer o exercício, ele já está fazendo a prevenção de doenças. Ok. Então ele já está resguardando o processo do médico. Ele não vai chegar no médico.
Perfeito. A gente está chegando nos minutos finais, Gilson. O que você tem aqui de informação a mais que você gostaria de trazer? Ou seja, para a gente fazer o fechamento de tudo que você trouxe. Eu vi que o assunto ele é vasto, né? Deu para trabalhar muitas ideias. Eu acho que ficou aqui uma liçãozinha de casa. Você passou um beabá que é importante a gente levar para reflexão e sair do sedentarismo, muitos, não é isso? Mas eu queria que você fizesse o fechamento. Bom, então eu vou voltar na fisiologia e dizer o seguinte, tá? A nossa fisiologia, ela é muito complexa e é de difícil manutenção. Todos os dias a gente precisa alimentar, precisa dormir, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa conviver com a pessoa. Teremos na noite projeções conscientes. Então você tem que ter muitos cuidados com o soma para manter ele intacto. E o primeiro cuidado é o cuidado com a atividade física. Muito bom. Então, gostaria de agradecer a presença do Gilson e também falar, né, que amanhã, domingão, dia 17, o Gilson está de aniversário. Vai fazer anos aí. Parabéns! Eu fui surpreendido agora. Muitas felicidades. Muito grato. Espero que você ajude muitas pessoas ainda. E para os nossos ouvintes, espero também que você seja agraciado com as informações aí que foram discutidas. E vocês sabem, se quiser escutar de novo, é só acessar ali o Facebook da Rádio RCI Iguaçu e pegar a informação novamente, poder escutar com mais calma, que foram muitas ideias bacanas. Obrigado, Gilson. Muito agradecido fico eu aí pela surpresa que vocês me fizeram. Tá bom, obrigado. Então, pessoal, vamos agora para o bloco ProExis no Mundo e nós já voltamos. Bem-vindos ao ProExis no Mundo. Olá, eu sou a Luciana Ribeiro, nasci em São Paulo, cresci em São José dos Campos, fui estudar em Botucatu, parei no Rio de Janeiro e terminei aqui em Foz do Iguaçu. O que isso tem a ver com ProExis? Tudo. Eu, desde criança, tive muitas projeções, tinha clarividências também, tinha muito interesse sobre essa temática, né, da experiência fora do corpo. Minha forma de lidar com esse assunto foi ler tudo que eu encontrei do quanto é tipo de literatura, espírita, teosófica, yoga. Quando eu estava fazendo 16 anos, eu ganhei de presente um curso de projeciologia e 3 coisas me chamaram a atenção quando eu fiz esse curso. Então, o estado vibracional, que é uma manobra energética, né, de autodefesa, de saúde. A cosmoética, que é a atitude em relação às suas escolhas no mundo, né, diante dessa vida e de outras vidas. E a questão da inversão existencial. Foram os 3 conceitos que me chamaram a atenção. Depois eu passei vários anos morando fora de São José dos Campos. Eu fui estudar minha graduação em Botucatu. E esses conceitos, eles permaneceram, né, na minha memória, foram orientando as coisas que eu fazia enquanto estudante. E eu vi, né, quando eu estava no meu penúltimo ano da faculdade, que por mais que eu gostasse de certas áreas, aquela que era prioritária era aquela que eu podia alcançar mais pessoas e fazer diferença no que estava acontecendo no mundo hoje. Então, se fosse pelo meu gosto, eu estaria estudando comportamento animal, por exemplo. Mas, pela necessidade do mundo, eu vi que eu teria que trabalhar em educação ambiental, que me levou diretamente ao Rio de Janeiro. Esse curso me indicou que existia possibilidade de especialização no Rio e na época era o único lugar do país em que existia especialização em meio ambiente. Então, de lá, quando eu cheguei ao Rio e comecei essa especialização, eu recebi uma carta que me dizia onde era a sede mundial do Instituto de Projeciologia. Eu tinha ficado afastada esses anos todos e assim que eu recebi essa informação, eu me dirigi para lá. Coincidentemente, coincidentemente, entre aspas, né, estava havendo um curso justamente com um dos professores que havia sido meu professor, na época lá de São José dos Campos. Na mesma semana, eu já comecei meu voluntariado justamente no grupo de inversores existenciais que existia lá, o Greenvex do Rio. Com o encontro com essas pessoas, nós tivemos o interesse de escrever um livro, que foi o Boa Noite Universo, e esse livro era uma retribuição às informações que a gente tinha tido. Então, isso é o que eu trabalho hoje,
na pré-IC de responsabilidade planetária, e fica aqui então o convite para vocês de conhecerem mais sobre a responsabilidade planetária, estudando aí um pouquinho de Conscienciologia. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Come on, come on. Come on, come on. Voltamos agora para a gente fazer o fechamento do nosso programa. Estamos aqui com vocês desde a 1h da tarde. Estamos aqui quase nas 2 horas, fechando aqui o processo com vocês. Lembrando que todos os sábados nós temos o nosso programa Projeto de Vida. Nós deixamos uma pergunta no ar no início e nós vamos buscar responder agora. Então nós falamos o seguinte: você sabe o que é cronoproexometria? Então você sabe que crono tem a ver com tempo. Proexo tem a ver com proexis, quer dizer projeto de vida, e metria são medidas. Com base nisso, o que a gente pode tirar em proveito? A gente pode tirar em proveito que é uma medição do tempo da sua programação existencial. Então, vamos pensar. Você está em cima do lance com a sua programação, você está tem que correr atrás do prejuízo de coisas que você já tinha planejado para fazer e está atrasado, ou você já fez mais do que você tinha planejado e você está com um tempo meio de folga, podendo avançar em mais coisas. Você sabe que todos esses fatores podem acontecer. Você pode estar adiantado quanto às suas metas, atrasado ou está em dia. Como que é? Essa é a pergunta do dia, isso que é cronoproexometria. Agora, eu espero que vocês tenham aproveitado a dica, né, que foi dada aqui, né, com o Gilson, de que realmente nós precisamos prestar muita atenção nas atividades físicas, na questão dos exercícios físicos, a questão do condicionamento que vocês viram. Não adianta a gente ver lá no YouTube mostrando que não, em 5 minutos, todos os dias, se você pedalar super rápido ali, você vai ficar com o corpo sarado, the best, saudável, etc. A gente viu com o Gilson aqui que o processo da saúde é uma conquista a partir de um patamar que você atingiu com o suor, né, de um determinado nível de condicionamento físico, e que é um estado bem claro, bem definido, que é uma situação em que você conquistou. Então, para quem não está nesse patamar, a gente resta o quê? Ir atrás. Outra dica de aprendizagem que nós tivemos hoje é: uma pessoa magrinha não quer dizer que ela esteja com condicionamento físico. Não quer dizer que ela não seja sedentária. Vamos prestar atenção nisso, por quê? Quer dizer que ser magro ou ser gordo não é sinal de saúde propriamente dito. Existem outros fatores que devemos levar em conta. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. E fiquem agora com a nossa programação da RCI. E até o próximo sábado. E bom final de semana a todos e todas. Tchau, até mais. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, Projeto de Vida, produção Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. De volta no próximo sábado, à 1h da tarde.